então? Agora, no segundo ano do ensino médio, e aí nós vamos entrar em filosofia moderna. Vamos começar falando de filosofia moderna, abordando o pensamento de Thomas Jefferson. Já ouviram falar dele? Os presidentes dos Estados Unidos. Ele foi quem redigiu a Carta de Independência norte-americana dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Ele que viveu de 1752 a 1826, ou seja, na transição do século XVIII para o século XIX. E ele defendia o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Amor à pátria. Amor à nação, à pátria, né? Legal. Então, nessa transição do século XVIII para o século XIX, na Europa, o movimento cultural estava influenciando bastante a cultura, que era o romantismo. O romantismo foi um movimento cultural da transição do fim do século XVIII para o início do século XIX, que criticava o iluminismo. O iluminismo defendia o quê? Qual a luz que deve guiar a humanidade? A luz da razão, né? Somente a razão pode conduzir o ser humano ao progresso, à liberdade, à independência, à autonomia para os iluministas. Os românticos vão criticar o iluminismo, vão dizer que a razão iluminista é fria, calculista, e o homem não é só um animal racional, o homem também é um animal sentimental. Então o romantismo vai privilegiar os sentimentos. Você se deixa guiar pelo quê? Pela razão ou pelo coração? Oi? Então, qual que você segue? Sua razão ou seu coração? Razão? Você é iluminista. Se fosse romântica, você seguiria o seu coração, os seus sentimentos, a sua intuição. A razão ela é mais fria, calculista, os sentimentos movem as nossas paixões. E um dos sentimentos que o romantismo valorizava era o sentimento de amor, nação, à pátria, que acabou influenciando o Thomas Jefferson. Você sempre se ferra, né? Quando você segue seus sentimentos, a gente sempre quebra a cara. Sempre que, tipo, eu penso que tem alguma coisa errada, que estou sentindo alguma coisa errada, eu falo assim, realmente, eu falo, não, tem alguma coisa errada aqui, velho. E tem medo. Não, o problema é quando você segue os seus sentimentos e tenta racionalizar, entendê-los e compreender. Nossa, esses estão muito bons. Na verdade, você está tentando dar desculpas para eles. Você continua sendo guiado por eles. Por isso que eu sou muito. Então, o Thomas Jefferson defendia que existem direitos universais. Existem 3 direitos básicos que são universais, que é o direito à vida, liberdade e propriedade. Além da busca da felicidade. Todo mundo tem o direito de procurar a felicidade, seja ela o que você acredita que for. Para uns a felicidade está no dinheiro, para outros na religião, para outros no pé. Nos 3. Na verdade, não. Cada pessoa tem o direito de buscar a felicidade como bem entender. Todo mundo que nasce tem o direito de viver, todo mundo que nasce livre, ninguém pode ser escravo, ninguém. Apesar de que o Thomas Jefferson tinha escravos, exames de DNA certificaram que algumas filhas da escrava dele eram dele. Ou seja, ele chapunetava a escrava. Ele dizia que todos os seres humanos são iguais, inclusive queria o fim da escravidão, mas na hora de não pensaram nisso não. ele queria usar a escrava como objeto sexual, inclusive metendo fim nela.
Então, o Deus que nos deu a vida, o Thomas Jefferson vai dizer, Ele nos deu também a liberdade. Então, Deus nos fez livres e nos deu o direito de viver e também o direito de buscar a felicidade e a usufruir também daquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho, né? Então, Deus que nos deu a vida, nos deu a liberdade ao mesmo tempo. A mão da força pode destruí-las, mas não pode separá-las. Então, esses dois direitos aqui são básicos, inseparáveis. Por mais que os seres humanos os destruam, né? Os seres humanos tiram a vida uns dos outros, os seres humanos escravizam uns dos outros, mas nós já nascemos com esses dois direitos. Quando Deus nos fez, Ele já nos fez seres vivos, com vida, e seres livres. O problema é que muitas vezes os próprios seres humanos se corrompem, tirando a vida uns dos outros e escravizando uns aos outros. Então ele saiu do velho para o novo mundo, né? Ele foi radicado nos Estados Unidos, ali trabalhou pela independência dos Estados Unidos, ele vai erigir a Carta de Independência, a Declaração de Independência. Então aos seres humanos aí foram dados direitos inerentes e inalienáveis. Quais são os direitos inerentes e inalienáveis que o ser humano tem? Vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade. São inerentes porque a gente já nasce com eles. Inalienáveis, ninguém pode nos tirar esses direitos. A regra da hereditariedade desconsidera os direitos inalienáveis dos seres humanos. E aí ele é contra a monarquia, porque a monarquia, o poder é hereditário, transmitido de pai para filho. E justifica-se dizendo que esse direito dessa família governar é Deus quem concedeu a essa família. Então ele vai ser crítico desse regime monárquico, ele vai defender a república. Só a república, ou seja, um governo voltado para os interesses do povo. O povo que elege os seus representantes. O governo não pode ser hereditário, não pode ser uma monarquia. Só a república é compatível aí com os direitos inalienáveis aí dos seres humanos. Vida, liberdade e propriedade. Então as colônias, eu defendi as 13 colônias naquela época, depois vi os Estados Unidos da América, devem romper com a regra identitária, que dizia que ela devia ser colônia, submissa à Inglaterra, europeia, e se tornar a república independente. Então Thomas Jefferson apresentou o primeiro rascunho da Declaração de Independência ao Congresso. A versão final foi lida em voz alta nas ruas, de modo a inspirar os homens a se alistarem para lutar nas guerras de independência, que durou de 1776 até 1783. Oi? A França, ela colaborou para que isso acontecesse, porque ela disputou alguns territórios do que é os Estados Unidos hoje com a Inglaterra. A Inglaterra ganhou, mas só que a Inglaterra gastou muito dinheiro, e ela começou a cobrar os impostos das colônias. Os colonos ficaram putos e quiseram se separar. A França teve influência. Depois a França vai ter sua revolução também. Imposto aldeia. 13 anos depois começa a Revolução Francesa. É assim, o imposto aldeia você tem que pagar mais, você fica puto. Aí você vai lá e deixa a faca. Então, foi esse o pensamento, a filosofia política de Thomas Jefferson. Mandou bem? É por isso que mexer no bolso de alguém, rapaz. Mexeu no bolso da galera, a galera fica puta. Tá pensando é menino. Você vai mexer no bolso de quem tá quieto. Se você colocar dinheiro, o povo não fala nada. Mas se você tirar, a galera acha, não, né? Recebeu uma gracinha aqui, outra ali. Mas o ser humano é um ser extremamente voludo. Hoje você está fazendo bem e está ali do seu lado. A primeira coisa que você fizer que desagradar ele vai se voltar contra você. Te fuder e te ferrar. É a humanidade. Oi? Às vezes você nem faz, a pessoa só